para os seus lugares. E agora, gente, sem mais delongas, ainda em pé no seu lugar, eu quero te convidar a receber com muita honra, com muito carinho, com muita alegria, a pessoa que Deus tem derramado óleo fresco todas as semanas para pregar para a gente, para nos instruir na palavra e para cuidar com todo carinho e zelo da nossa igreja. Nesse momento, se você puder, aplauda bem alto a Jesus pela vida do pastor Lucas Paiva. Vamos lá, palavra viva, celebra aí no seu lugar. Se você está feliz com Jesus, aplauda o nome dele o mais alto que você puder, porque somente ele é digno de toda honra, de todo louvor e toda... Você pode fazer melhor para Jesus. Para mim estava bom, mas para Jesus você pode fazer melhor. Vamos. Glorifique o nome dele e cante esse refrão mais uma vez. Glória a Deus. Pode sentar, gente, fica à vontade. Quem está feliz aí, dá um glória a Deus bem alto. Se você não está, meu irmão, você vai sair daqui feliz, porque a alegria do Senhor vai te contagiar, amém? Obrigado, gente. Iseira, fica comigo. Gente, eu tô achando vocês muito frios. É a frente fria que entrou? Essa hora que os crentes raiz entram em ação, dando glória a Deus, dando aleluia. Hã? Vocês estão com vergonha ou foi a frente fria? Gente, vamos transformar essa igreja numa igreja avivada, hein? Durante a pregação eu não quero que vocês se contenham. Sei que às vezes o Espírito começa a falar, a gente começa a refletir muito, não é verdade? Mas eu quero que vocês soltem os glória a Deus e os aleluia aí no lugar de vocês. Agora sim. Amém? Crente raiz. Quiser fazer aviãozinho no meio da igreja aqui, pode fazer também, não tem problema. Gente, brincadeiras à parte, é uma alegria tremenda compartilhar um pouco do que o Espírito Santo tem colocado no meu coração. Nós encerramos a série Cristo no Centro. Quantos foram abençoados por essa série? Quantos foram impactados pelo poder do Evangelho? Eu quero dizer que o Espírito de Deus, ele tem me movido a continuar nessa linha, reforçando sempre o que é o Evangelho, numa linha mais pastoral. E eu quero que você entenda uma coisa: você não vem no culto de domingo se alimentar simplesmente de uma palavra. Você precisa se alimentar do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Por que eu estou falando isso? A palavra pela palavra, ela não tem o poder de transformação. Você sabia que quando Jesus é tentado pelo diabo no deserto, o diabo prega os Salmos 91 para Jesus? Quantos sabiam disso daqui? Que o diabo prega os Salmos 91 para Jesus. É por isso que nós precisamos entender de fato o Evangelho. Se nós não entendermos de fato o Evangelho, nós começamos a nos alimentar de palavras que não edificam, palavras que não trazem o meu crescimento enquanto cristão. E todo o Evangelho é sobre um assunto: Jesus. Por isso que eu sempre digo, quem sabe o que eu sempre digo aí? Cuidem com o que vocês ouvem. Palavras que batem em comportamento humano
não é evangelho. Palavras que batem na sua necessidade não é evangelho. O que é o evangelho? O evangelho é morte e ressurreição de Jesus. Só existe um caminho para a salvação, só existe um caminho para a transformação, só existe um caminho para você ser um marido melhor, só existe um caminho para você ser uma esposa melhor, um bom pai, um bom filho. Esse único caminho é Jesus, e Ele diz isso: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém, absolutamente ninguém vem ao Pai se não for por mim. Amém ou não amém? Quando eu boto a jaquetinha de couro, prepara. Sempre me arrependo no meio da pregação porque o calor pega. Mas abra sua Bíblia aí em João 4. Eu quero ler do versículo 7 em diante. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar a água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como tu, sendo judeu, pedes de beber a mim que sou mulher e samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou Jesus: olha, se conheceras o dom de Deus e quem te pede, dá-me de beber, tu lhes pediria, e ele te daria água viva. Respondeu ela: Senhor, tu não tens nem com que tirar a água, e o poço é muito fundo. Aonde, pois, tens a água viva? És tu porventura maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e também os seus filhos e o seu gado? Afirmou Jesus: quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse a mulher: Senhor, dai-me de beber essa água, para que eu não tenha mais sede e nem precise vir aqui buscá-la. Disse Jesus: vai e chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: eu não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivesse, e esse que agora tens não é teu marido. Isso tu diz com verdade. Espírito Santo de Deus, nós te damos graça porque como é bom ouvir a tua palavra. Como é bom ser ministrado não pelo pastor da igreja, mas pelo Espírito Santo. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. Como é bom receber uma palavra revelada. Como é bom ser atingido, ser alvo do poder. Ser alvo do Evangelho. Ser transformado pelo Evangelho. Não negociar o Evangelho. Como é bom, Jesus. E o que nós te pedimos essa noite é que o teu Evangelho alcance e transforme o perdido. É que teu Evangelho, o poder do teu Evangelho cure o caído aqui nessa noite. Cure o ferido. Nós te entregamos esse momento de mensagem, em nome de Jesus. Amém. Nós vivemos uma cultura de fuga hoje em dia. As pessoas costumam fugir de embates, as pessoas costumam fugir de confrontos, as pessoas costumam fugir da verdade e elas também costumam fugir de si mesmas. E que fugas são essas? Às vezes a fuga é a própria capacidade, é a performance, são distrações. E no final essas pessoas, elas se vestem de muitas coisas, porque se elas pararem de fugir, elas vão ter que encarar a verdade. A verdade talvez de quem elas são. Muitas vezes nós preferimos a negação, preferimos o fingimento, ou até uma religiosidade superficial, para encarar coisas
que são reais, dores reais, carências reais. Muitas pessoas, elas se anestesiam com a religião porque, de certa forma, ela se torna uma máscara que esconde um coração quebrado. Então, se eu estiver na igreja, se eu começar a ter um comportamento diferente, essa máscara vai fazer com que as pessoas não vejam a verdade que existe em mim, que na verdade é uma vida quebrada. E quantas pessoas estão aqui nessa noite, fingindo que está tudo bem, colocando máscaras de crente, de mãos dadas com a família. As pessoas olham, está tudo bem, está voando, mas só você sabe o tamanho do fingimento. Só você sabe o quanto cansa um sorriso falso para esconder um coração quebrado. Só você sabe como é difícil lidar com as verdades que existem no seu coração. E hoje eu quero falar de formas que nós encontramos fora o Evangelho para tentar resolver um coração quebrado. Formas que nós procuramos muitas vezes de ficar bem, porque todo mundo quer ficar bem, não é verdade? Não, gente, eu falei no começo que vocês têm que participar, não é verdade? É isso aí. Obrigado. Por isso que essa é a forma que o mundo escolheu para viver, para conviver com os problemas, fugindo dele. Não é verdade? Como que você lida com os problemas? Você foge deles e fica tudo bem. E é por isso que é tão difícil você pregar um evangelho puro e simples. Porque o evangelho, ele expõe a verdade de quem nós somos. O evangelho, ele nos torna vulneráveis. Ele nos coloca numa posição de vulnerabilidade, de exposição, mas ele também cura. Enquanto a religião e a cultura secular te ensinam a esconder defeitos para ser aceito, o evangelho, ele te expõe para você ser curado. Enquanto o mundo está dizendo o que você faz é muito feio e você precisa se esconder, Jesus revela, te expõe e te cura. Jesus não ignora o nosso pecado, mas Ele também não nos condena por ele. Se nós tivermos uma posição, deixar que o Evangelho transforme as nossas vidas. Porque não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O Evangelho, ele diz ao contrário. O mundo diz: se esconda atrás de máscaras, se esconda atrás de diploma, se esconda atrás de um papel de um homem de Deus, se esconda atrás de um papel de mulher de Deus, se esconda atrás de um bom profissional, se esconda atrás de uma carreira de sucesso. O Evangelho diz: eu te vejo assim como você é, e mesmo assim eu te aceito. Mas Ele transforma, Ele te aceita para uma transformação. Ele não te aceita para te deixar como você está. Ele não te aceita para que você permaneça no poço da vergonha. Ele te aceita para que você passe por uma transformação que somente Jesus pode fazer. Jesus nos convida a encarar a realidade. E como é difícil encarar a realidade. Como é difícil quando alguém critica algo que nós sabemos que é verdade. Não é verdade? Como é difícil encarar a realidade. Mas Jesus sempre nos faz encarar a realidade, não para uma destruição, mas para uma restauração. É por isso que
eu gosto de falar que vocês não têm que ouvir mensagens baseadas em comportamento, porque o comportamento expõe sem curar. Cristo expõe e cura. Ou você acha que as pessoas não sabem que elas estão no erro? Só que uma mudança de comportamento não muda o coração. O que muda o coração é o Evangelho. E a mulher samaritana aqui é uma representação de quem vive com culpa, com vergonha. Pessoas que tentam evitar olhares, porque ela vai no poço meio-dia. Por que uma mulher iria no poço ao meio-dia? Ela ia escolher o pior momento para ir no poço tirar água, porque ela estava querendo evitar olhares. Meio-dia era um horário que ninguém ia tirar água do poço, porque é a hora mais quente do dia. Então, ou eles iam muito cedo, ou eles iam no fim da tarde, mas meio-dia ninguém. E aquela mulher está meio-dia ali. Sabe por que ela estava tomando sol quente na cabeça? Vergonha, medo dos julgamentos, evitando olhares. De uma perspectiva religiosa de cura para essa mulher seria: olha, se torne uma mulher melhor. Olha, você teve 5 maridos, se torne uma mulher pura. É uma verdade que ela precisa disso, não é? É uma verdade, mas o fato de alguém falar, se transforme numa mulher pura, traria pureza para o coração dela? A religião sempre vai apontar para uma mudança de comportamento em troca de um benefício. Talvez até para essa mulher, estar com alguém, entenda isso, estar com alguém fosse uma tentativa de conserto. Olha, se eu estiver com alguém, eu vou gerar uma aparência de normalidade. E por isso ela estivesse procurando em vários homens, porque estar com alguém seria menos mal para ela. Pelo menos geraria uma aparência de que ela era uma mulher que tinha um homem, que tinha uma família. Entenda que o moralismo, ele cria máscaras. Entenda que a religião cria máscaras, porque o moralismo oferece uma identidade baseada em esforço e imagem, mas nada muda de fato. Você somente mascara o que está dentro de você. Você somente esconde o que está dentro de você. Viver de aparência não tem a capacidade de curar o coração. Por isso que Jesus não se impressiona com máscara. Por isso que se você não deixar o Evangelho transformar o seu coração, no reino de Deus, no mundo espiritual, não tem efeito nenhum. O que nós tentamos esconder é o que somente o Evangelho tem a capacidade de transformar. Esse é o ponto que eu quero que você entenda aqui. Jesus não trouxe o passado daquela mulher à tona para expor que ela era uma adúltera, que ela estava errada. Ele trouxe o passado para que houvesse uma cura. Aquilo que ela não queria mexer de jeito nenhum, Jean. Aquilo que ela não queria que ninguém tocasse. Aquilo que ela guardava 7 chaves. Aquilo que fazia ela evitar as pessoas de olhar para ela. Jesus expõe. Jesus traz à tona. Jesus aperta a ferida dela. E dói. Ela precisa dizer: eu não tenho marido. Mas na mesma medida que Jesus expõe, a graça também se manifesta. Porque Jesus se revela como Messias. Ele se revela como solução. Existe outra perspectiva que se baseia, na verdade, na cultura secular. Se a pessoa não tenta resolver na religião, ela tenta resolver na forma como o mundo pensa.
E a proposta do mundo para essa mulher seria: adapte-se. A proposta do mundo para essa mulher seria: seja autêntica. Encare. O mundo pode dizer: aceite-se. Mas por mais que o mundo te diga que você tem que se aceitar do jeito que você é, isso nunca vai ter o poder de restaurar o seu coração. Isso nunca vai produzir em você paz. Por mais que você, para os outros, fale que você se aceita do jeito que você é, que você não precisa de mudança, somente você sabe o peso de colocar a cabeça no travesseiro e tentar dormir. Aí você começa a dormir à base de remédio, aí você começa a dar jeitos, porque você ainda não entendeu do que você precisa. E essa é a forma secular. Veja, mesmo após 5 maridos, essa mulher estava sedenta. O que são os maridos? Formas de tentar entrar em paz. Formas de tentar viver de aparência. E a pergunta aqui é simples: qual que é a sua forma de tentar viver em aparência? O que você tenta provar tanto para as pessoas? O que você usa tanto de máscara que você não quer que as pessoas vejam que existe em você? Posso te dizer, isso é o que Jesus vai querer mexer. Isso é o que o Evangelho vai mexer e vai doer. Mas voltando para essa perspectiva secular, muitas pessoas não entendem que essa mulher, ela estava tentando achar um jeito, ela tentando dar um jeito, ela estava tentando se adaptar à cultura moderna, à cultura da época. E veja bem, nós vivemos numa sociedade hoje que existe uma cultura que te promete liberdade, não é verdade? Mulher, seja autêntica, mulher, seja isso, seja aquilo, mas não oferece cura. E a liberdade sem cura tem outro nome. Autenticidade sem redenção não tem cura. Você saber quem você é, sem saber quem Cristo é em você, não adianta nada. Você ter sucesso na sua carreira, você ter uma conta bancária cheia de dinheiro, você bater no peito e dizer: eu fiz isso, eu conquistei isso, eu fiz aquilo, e você não ter Jesus no seu coração, é a mesma coisa que nada. Muitas pessoas têm seguido o coração, mas essa mulher reflete o que muitas pessoas vivem também, seguindo um coração quebrado, seguindo um coração despedaçado. E o problema dessa proposta do mundo é que ela ignora a profundidade do problema. O problema dessa proposta é que ela romantiza feridas que somente Jesus pode curar. O problema dessas propostas é que ela coloca máscara em coisas que somente o Evangelho poderia tratar. Entenda que viver o Evangelho é viver um desafio, porque o Evangelho, ele nos mostra quem nós somos de verdade. Nada passa despercebido dos olhos de Deus. E eu não estou te falando isso para te gerar medo, eu estou te falando isso para te gerar esperança. Jesus sabe exatamente quem você é. Sua mulher pode não saber quem você é, seus filhos podem não saber quem você é,
O seu marido pode não saber quem você é. Jesus sabe exatamente o que se passa no seu coração, o que exatamente se passa na sua cabeça, e mesmo assim, Ele não te rejeita. Por mais que seja difícil encarar a realidade de quem nós somos, o Evangelho não diz: finja que está tudo bem, e nem aceite sua dor como identidade. Ele diz: eu vejo você, eu sei tudo sobre você, e ainda assim eu vou ao seu encontro. Jesus expõe a verdade, porque a graça e a verdade andam juntas. Não tem como você separar a graça da verdade. E Jesus encontra aquela mulher no poço. Aliás, Jesus parou meio-dia no poço. Jesus esteve onde ninguém queria estar. Jesus estava presente onde para muitos é um fardo. E não é assim as relações de hoje em dia. Se o seu marido se torna um fardo para você, você abandona. Se a sua esposa se torna um fardo para você, você abandona. Se a igreja se torna um fardo para você, você para de servir. Não é assim que a gente vive hoje em dia. Se torna um fardo, a gente sai. Mas Jesus, Ele encontra aquela mulher ao meio-dia. O fardo que ninguém queria carregar, Ele carrega sozinho. E aquela mulher estava ali envergonhada. Aquela mulher estava ali desacreditada. E a graça e a verdade que caminham juntas chega até aquela mulher. E agora ela está ali tirando o poço. E eu acredito que ela fica muito constrangida quando Jesus chega. Primeiro, judeu e samaritano não se falavam. Havia uma superioridade no judeu. Natural, porque eles eram um povo escolhido. E o samaritano era um povo pagão, era um povo difícil. E Jesus se aproxima e fala com aquela mulher. Outro ponto é que os homens não deveriam se dirigir a mulheres, ainda mais estando sozinhas. Mas para Jesus, aquele era o momento perfeito de encontrá-la. Ele faz ela entender que na verdade a sede dela é uma sede espiritual. E essa água que ela tentava achar nos homens, na verdade, ela só encontraria nele. Jesus olha para ela, expõe a verdade e diz: mas não tem problema, minha filha, eu estou aqui. Jesus diz que somente o amor de Deus, revelado em Jesus, podia libertá-la. E é por isso que eu digo que o Evangelho ele é confrontador, porque ele é verdadeiro, mas ele também é libertador, porque ele é cheio de graça, é exposição, é vulnerabilidade, mas também é cura, mas também é graça, mas também é justiça. Perceba que apesar de ser quem ela era, Jesus não veio para acusá-la. Ele veio para substituir. O padrão de satisfação daquela mulher estava em viver de aparência. O padrão de satisfação daquela mulher estava, sabe em quê? Em arranjar um marido. Porque se eu tiver um marido, eu não vou ser tão julgada. O padrão de satisfação daquela mulher não era suficiente. Era só uma máscara. Jesus chega até ela e pergunta assim: por que você está usando essa máscara? Tira a máscara dela e fala assim para ela:
eu não tenho problema de te ver como você é. E ela fica exposta. Ela fica vulnerável. Mas então ele se revela. Então ele cura. E 2000 anos após, pessoas estão aceitando a Jesus com a história dessa mulher. Até onde você está disposto a se expor pelo Evangelho? Até onde você está disposto a curar, a ser curado, para também ser cura? Na cruz, Jesus, ele foi tratado como a mulher samaritana, para que a partir disso ela fosse tratada como ele. Ele se fez pecado por nós, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Aquele que não tinha pecado, ele se fez pecado para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Ele tomou para si a sede dela. Jesus tomou para ele a sede dela e a nossa, para que nele nós pudéssemos ter uma fonte de água viva. Você sabe qual que foi a quinta frase de Jesus na cruz? Tenho sede. Essa sede era para ser nossa. Mas ele matou no peito, ele disse: vou beber desse cálice. A sede que era para ser dele, a sede que era para ser sua, a sede que era para ser minha, foi transferida para ele. Ele teve sede. Ele sentiu a sede mais profunda, a nossa separação de Deus, para que nós nunca mais precisássemos viver com sede de amor, com sede de aceitação, com sede de perdão. Jesus é a fonte de água viva que a samaritana nunca conheceu. E esse é o poder do Evangelho. Expõe, cura e transforma. Se você estiver aqui, meu amigo ou minha amiga, com o coração aberto e assumir quem você é de verdade, Jesus vai tirar a sua máscara. Você não precisa mais viver de aparência. Você não precisa ter um carro melhor, um emprego melhor para ser melhor, para as pessoas te aceitarem mais. Tudo isso são máscaras. Atendi um menino de 21 anos. Eu conversava com ele, eu percebi alguns padrões de fala. Ao longo do tempo, uns 4 a 5 meses, eu percebi que ele tinha um padrão. Sempre quando ele ia crescer na vida, ele se boicotava. Aí eu falei, a primeira, tudo bem. A segunda, eu já comecei a analisar. A terceira eu achei muito estranho. Ele tinha um padrão de que sempre que ele ia crescer na vida, ele se boicotava. Não posso aceitar essa proposta porque essa proposta não é boa. Conversa vai, conversa vem, eu descubro uma raiva do pai. Se ele ganhasse mais, ele ia ter que sair de casa. Então ele ganhava menos para punir o pai. Inconscientemente. Mas isso me fez refletir muito. Que máscara que a gente usa para esconder quem a gente é? Talvez você teve um pai ausente, talvez você teve uma mãe que era governo sobre você,
e você nem perceba o quanto isso te feriu, e você não perceba o quanto isso te despersonalizou, e você não perceba o quanto você vive traumas da sua vida até hoje. Você carrega marcas, você carrega coisas, e você precisa usar máscaras para esconder o que você sente. O Evangelho expõe, mas ele cura. É por isso que eu digo, gente, pregações que focam no comportamento vai dizer: vença a procrastinação, vença não sei o que, vença esse sentimento, mas só o Evangelho cura. Porque o problema aqui não é nem descobrir aonde está o problema. O problema aqui é como nós vamos curar esse problema. E só o Evangelho cura. O diabo expõe para te humilhar. Cristo expõe para te curar. Por isso a gente tem que correr para Ele. Por isso que é tão bom estar perto de Cristo. O que essa mulher experimentou aqui, eu não consigo nem imaginar o que é ter um diálogo com Cristo. O que é viver tanto tempo perdida e se sentir encontrada. Mas sabe qual que é o melhor? Cristo está aqui nessa noite. Ele não veio num poço, mas Ele veio até você. Ele veio até você. Ele te encontra nessa noite. Ele remove a sua máscara. Você está exposto, exatamente como você é. E Ele te abraça. E Ele diz: vai ficar tudo bem. Existe transformação para você. Existe transformação para a sua casa. A reflexão aqui é simples: até quando você vai fugir da realidade? Jesus, Ele quer te encontrar no lugar mais vulnerável, no poço da sua vergonha, no poço dos seus erros, da sua história quebrada. E mesmo que você tenha evitado olhares com medo da rejeição, Cristo já viu tudo a respeito de você. Mesmo que você evite os olhares das pessoas, nada foge dos olhos de Deus. E mesmo assim Ele não se afastou de você. E mesmo assim Ele não te deixou. Pelo contrário, hoje Ele se aproxima de você, com graça, com misericórdia, com transformação. Quais poços você tem cavado para saciar sua sede? Relacionamentos, desempenho, reputação, prazeres, aprovação. Entenda uma coisa em nome de Jesus: somente Ele tem a água viva. O que você evita encarar, somente o Evangelho pode transformar. O Evangelho não é uma fuga da realidade. É o único caminho de volta à verdade de Cristo. A realidade de que você é mais um quebrado. A realidade de que você está mais quebrado do que você imagina, mais amado do que ousaria crer. Hoje Jesus te encontra no poço. Ele senta ao seu lado e Ele te convida a se expor. Ele te convida a tirar a sua máscara. E Ele cura o seu coração. Você não precisa mais se esconder, porque hoje Ele te encontra. Beba água viva e encontre o descanso na graça. E volte para casa transformado. Hoje a sua missão aqui é voltar para casa transformado. Voltar para casa um novo homem, uma nova mulher. Não porque você encontrou um método perfeito de mudança de comportamento, mas porque você foi encontrado por Jesus.
Existe uma mulher chamada Rosaria Butterfield. Ela era uma professora intelectual, ativista, escrevia artigos contra cristãos, contra a igreja e contra o evangelho. Um dia essa mulher, ela escreve um texto numa coluna de um jornal, onde ela criticava o evangelho, onde ela criticava os cristãos, e ela começa a receber muitas cartas. Algumas cartas de apoio, algumas cartas de xingamento, e no meio dessas cartas ela abre, e era de um pastor chamado Ken. Ela lê a carta e ela fica muito confusa, porque a carta não estava tentando converter ela. A carta, ela simplesmente fazia algumas perguntas. E no final, ele chama ela para um jantar. Ele fala: olha, se você quiser discutir sobre isso, eu teria o prazer, eu e minha esposa teríamos o prazer de receber você. Ela começa a relutar muito, mas algo move ela. Ela aceita o convite. Ela vai jantar com o pastor, com a sua esposa, e aí eles têm um jantar muito agradável. E ela decide manter esse jantar no intervalo ali de 1 mês. Agora já são 2 anos se encontrando. Agora já são 2 anos onde eles simplesmente têm comunhão, e sem gritar, sem pressionar, sem julgar, o pastor e a sua esposa têm uma sequência de comunhão e de jantar com eles, com ela, na verdade. E aos poucos o Espírito, ele começa a mostrar uma sede que ela não sabia que tinha. Uma necessidade de amor que nenhum movimento, que nenhuma ideologia, que nenhum argumento conseguiria preencher. Um dia essa mulher está sozinha no quarto dela, e ela faz uma oração: Jesus, se o Senhor é real, vem até mim. E ele foi. Hoje essa mulher, ela é uma pastora, mãe de filhos adotivos, autora e seguidora apaixonada por Jesus. Sabe por quê? Porque alguém sentou ao lado dela no poço. A viu como ela era, não a julgou, não tentou convertê-la, apenas a amou. E o resto o Espírito de Deus fez. Talvez você tenha uma sede que você tenta saciar com muitas coisas. E é muito cansativo você viver com essa máscara. Mas olha só, você está no lugar perfeito para ser quem você é, mas também para deixar de ser quem você é. Poderia aqui subir e apontar todos os seus defeitos. Isso não ia produzir nada em você a não ser frustração, porque você sabe o que você é, você sabe o que você carrega. Por isso que a minha única função aqui, enquanto pastor da Palavra Viva, é apontar para Cristo. Assim como Ele esteve há 2000 anos atrás com essa mulher, Ele está disponível aqui para você. E é uma simples oração: Jesus, se Tu és real, vem até mim.
Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Eu não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. A exposição é muito ruim. Só que pior ainda é viver com peso no nosso coração. Eu quero fazer um ato muito simples. Se você é essa pessoa que quer se colocar num lugar de vulnerabilidade, de exposição, eu quero te chamar aqui na frente para ser curado hoje. Aonde tem exposição tem cura. Não foi isso que a gente pregou? Então, se você está disposto a se expor, existe cura para você. Se você é essa pessoa que a pregação falou com você, pode vir, não tem problema. Mas hoje chega de viver de aparência. Hoje você assume uma postura de exposição, mas uma exposição para cura. Pode vir bem aqui pertinho de mim. Eu quero que os pastores comecem a orar pelas pessoas que estão aqui. Eu quero que os pastores unjam as mãos com óleo. Pastor Márcio, pastor Jean, as pastoras que estão aqui. E os pastores vão começar a orar por você. E esse vai ser um encontro de Jesus com você. Você é tão importante, você é tão especial, que Jesus marcou um dia específico para a sua transformação, para a sua mudança. Existe cura para você, existe cura para a sua família hoje, existe restauração para o seu casamento. Se o problema é no casamento, venha marido e mulher aqui para frente.
Se é muita briga, se é muita coisa, se é vida de aparência, se exponha, venha, traga a sua família aqui para frente, se abracem, chorem junto, sejam curados por Jesus. Mas tenha essa atitude, não deixe passar de hoje. Se é um coração quebrado, se é um coração aonde precisa de uma cura, venha aqui para frente, seja ministrado pelo Espírito de Deus. Você que está no seu lugar, comece a interceder pelas pessoas que estão aqui. Oh, aleluia! Aleluia, Espírito Santo de Deus. Eu quero orar por cada pessoa que está aqui na frente, meu Pai. Nós sabemos que aonde existe exposição, aonde as coisas são expostas por Ti, Jesus, elas também são curadas. Hoje é noite de reconciliação contigo, meu Pai. Hoje é noite onde essas pessoas, elas abrem mão muitas vezes de aparência, elas se tornam vulneráveis, mas para serem curadas por Ti, Jesus. Oh, aleluia! Eu declaro no coração dessa pessoa que veio aqui se expor, que o Teu Espírito a encontra do jeito que ela está, mas que a vida dela nunca mais será a mesma, porque ela vai ser alcançada pelo poder de Jesus, porque ela vai receber uma transformação que não está em livros de comportamento humano, que só existe no Evangelho, que só existe através de uma vida com o Espírito. Por isso eu declaro o Espírito Santo de Deus, a restauração do Espírito no seu coração agora, em nome de Jesus. Por isso eu declaro que não vai ser uma simples mudança de comportamento, mas vai ser uma substituição na sua vida. Uma substituição, porque o Evangelho é sobre substituição. Hoje toda a sede no seu coração é saciada, e é saciada por Jesus. Eu declaro que em você fluirá um rio de águas vivas. Eu declaro que na sua vida, no seu casamento, no seu coração, vai fluir um rio de águas vivas. Oh, aleluia! Você pode cantar isso? Tu és, vamos! Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és. Quero fazer uma pergunta para você que está aqui na frente. Vocês estão aqui na frente, olha para mim um instante aqui. Existe alguém aqui na frente que pela primeira vez quer dizer: pastor, eu quero aceitar Jesus na minha vida? Eu quero que você levante a sua mão se pela primeira vez você quer dizer isso. Temos pessoa aqui, temos uma pessoa aqui. Tem alguém no seu lugar que quer dizer pela primeira vez: pastor, eu quero aceitar Jesus na minha vida como meu Salvador, eu quero parar de viver de aparência e eu quero aceitar Jesus. Se você estiver no seu lugar, levante a sua mão, por favor, porque Ele vai te alcançar nessa noite aqui, amém? Existe alguém aqui? Glória a Deus. Você que quer aceitar Jesus pela primeira vez, coloque a mão no seu coração e diga: Senhor Jesus, Senhor Jesus, hoje eu entendo que a sede que eu tinha, hoje eu entendo que a sede que eu tinha, ela acaba em Ti. ela acaba em Ti.
Entra no meu coração. Entra no meu coração. Entra na minha vida. Entra na minha vida. E transforma quem eu sou. E transforma quem eu sou. Eu te aceito como meu Senhor. Eu te aceito como meu Senhor. E meu Salvador. E meu Salvador. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. A igreja aplaude o nome do Senhor. Você que está aqui na frente, volte para o seu lugar. Você está abençoado. Você está abençoada. E vamos continuar cantando. Vamos. Porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu. Você pode orar mais um pouquinho. Você pode cantar isso mais uma vez. Porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Feche seus olhos. Existem pessoas aqui que ainda precisam ser abraçadas. Comece a orar, comece a falar com Jesus agora. Comece a se expor. Comece a dizer: Jesus, eu preciso de Ti na minha vida. Eu preciso de Ti no meu coração. Comece a citar situações. Jesus, eu peço que o Senhor intervenha nessa situação, intervenha nisso, intervenha naquilo. Eu preciso de Ti nessa situação. Comece a se colocar vulnerável. Comece a dizer: Jesus, eu estou tentando fazer isso do meu jeito. Eu estou tentando levar minha família do meu jeito. Eu estou tentando levar minha vida profissional do meu jeito. Mas eu preciso do Evangelho na minha vida, transformando cada área. Comece a falar: Jesus, eu peço que o Evangelho transforme a forma como eu administro meu dinheiro, a forma como eu trato a minha esposa, a forma como eu trato meu marido. Eu quero ser alcançado pelo Evangelho, eu quero ser transformado pelo Evangelho. Eu não quero mais que seja do meu jeito, mas que o Teu Espírito habite em mim, que o poder do Evangelho me mude, mude o meu comportamento, mude quem eu sou, mude o meu marido, mude a minha esposa, mude os meus filhos. Faça essa oração para Jesus agora. Quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas. Eu quero beber. Eu quero beber. Você pode cantar isso bem alto? Do Teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas. Você consegue perceber como essa música é uma resposta à presença de Deus? Você consegue perceber que essa música é a resposta que a mulher estava dando para a presença de Jesus naquele momento? Jesus dizendo: eu posso saciar essa sede, eu posso mudar a tua história. E essa mulher dizendo: eu quero. Da mesma forma você diz: Beber do Teu rio, Senhor.
sacia minha sede, lava o meu interior. Imagine isso, Jesus está aqui agora. É você e Jesus no poço. Em tuas águas É você e Jesus. Você e Jesus. eu quero E você está dizendo isso de uma forma intencional para Ele. Dizendo que você quer beber na fonte dele, que você quer fluir, que você crê que Ele é fonte de água viva. É você e Jesus, face a face. E você diz: quero. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, Fonte de águas vivas. tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és tudo. Tu és o rio, Senhor. Eu quero beber Do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. eu quero fluir em tuas águas. Eu quero Beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Eu quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Eu quero beber Do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Que o Espírito Santo de Deus seja a sua fonte de transformação, a sua fonte de conhecimento, a sua fonte de decisão. Que você possa, a partir desse culto, a partir dessa pregação, não ser mais apaixonado pelo pastor Lucas, nem pela palavra viva, mas pelo Evangelho, pela palavra de Deus, pela presença do Espírito Santo de Deus. Que você possa fluir em Deus, que você possa fluir nas suas coisas com o Espírito Santo no comando. Para que não seja mais você vivendo, mas que Cristo viva em você.
Eu declaro isso sobre a sua vida e sobre a sua casa. Em nome de Jesus. Amém. Olha aqui para mim um instante. É muito importante você ouvir isso. A Bíblia vai dizer assim ali em João 4, 28 e 29, que é o final desse texto. Depois que a mulher samaritana teve aquele encontro com Jesus, o texto diz que ela deixou o cântaro, correu até a cidade e começou a anunciar: vinde ver um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Ela chega com um balde, ela volta sem o balde. Ela chega vazia e ela volta transbordando. Ela passou de uma desacreditada para uma evangelista. Sabe qual que é o nosso problema? É que a gente acha que a solução da nossa vida está no balde que a gente carrega. A gente acha que depende de quantos baldes nós conseguimos carregar. Mas ela volta sem balde. E ela faz uma coisa na qual ela nunca fez. Ela traz a cidade toda. Quem experimenta a graça de Jesus começa a viver de uma forma generosa. Quem experimenta a graça de Jesus está disposto a largar os seus baldes. O dízimo e a oferta não são um pagamento, não são uma tentativa de comprar o favor de Deus. O dízimo e a oferta não são uma moeda de troca, mas são uma resposta a partir de um encontro com Jesus. Preste muita atenção no que eu estou falando aqui. Uma resposta de alguém que, como a mulher do poço, descobriu que Jesus já viu tudo e mesmo assim decidiu salvar, mesmo assim não rejeitou, mesmo assim decidiu amar e saciar. Quando o coração é tocado pela graça, a generosidade ela flui de uma forma natural. Então o que eu quero que você entenda aqui é que você não dá porque você precisa, você dá porque você recebeu. A fonte foi aberta e ela não seca, então você pode confiar no Senhor de Jesus. Ele não disse que era uma gota, ele não disse que era um balde, ele não disse que era uma caixa d'água, ele disse que era um rio que fluiria água viva. Uma fonte incessante de água viva. Em 2 Coríntios 9:7 diz: cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então essa é a motivação do seu coração. É porque você descobriu que você não depende do seu balde para fazer a diferença. Você depende de Jesus. Não confie nos baldes, confie em Jesus. Essa é a oração que você tem que fazer hoje. Dizer: Jesus, eu estou disposto a largar o meu balde, a depositar minha confiança somente em Ti. Tu és a minha fonte, é em Ti, é de Ti que eu espero. E a melhor forma de fazer isso é ofertando. É a forma de materializar o que você crê. A fé sem uma evidência, ela não existe. Amém? Amém? Diga: a fé é uma certeza. A fé é uma certeza. Então a fé ela tem uma evidência. E a evidência de que você crê é você ofertar hoje. Eu estou querendo imprimir uma mentalidade de evangelho em você. Se você não é um dizimista, se você tem dificuldade de lidar com essas coisas, ore para que o Espírito Santo de Deus ministre o seu coração. Não é, Davi? É ou não é? Deixe que o Espírito de Deus, peça: Espírito de Deus, seja vulnerável, diga e admita. Eu já fiz essa oração. Eu falei: Espírito de Deus, eu tenho dificuldade com dinheiro. Eu acho que se eu me tornar um dizimista, vai faltar. E o Espírito de Deus foi ministrando o meu coração.
E sabe de uma coisa? Ninguém rouba essa verdade de mim hoje, porque o que eu vivo é o milagre de Deus. Amém? É ou não é, Márcio? Márcio fez um voto com Deus, e eu declaro que nos próximos meses a gente vai ouvir o teu testemunho aqui de cima. Não é fácil. Viver o Evangelho e se firmar no Evangelho não é fácil. Não é fácil. Mas a recompensa é espiritual. A recompensa que o Evangelho dá, nada desse mundo pode dar. Por isso que eu quero que você viva o Evangelho, para que você experimente as coisas no nível espiritual. Amém? A sua motivação de gratidão, dê com alegria, não dê achando que vai faltar na sua casa, dê pedindo para o Espírito de Deus te ministrar o quanto você deve dar, não dê na carne, dê no Espírito. Amém? Então por isso separe seu dízimo, sua oferta, que eu quero orar por você. Espírito Santo de Deus, nós oramos pela vida de cada pessoa que está aqui contribuindo, meu Pai, e nós sabemos que esse dízimo dado aqui na igreja hoje, essa oferta dada aqui na igreja hoje, é com alegria, é sabendo que o Senhor é o nosso provedor, é sabendo que nós não dependemos dos baldes que nós carregamos, mas nós dependemos totalmente em Ti. Nós não só depositamos na palavra viva, mas nós depositamos na fé em Ti. Não é sobre o dinheiro que nós estamos depositando, mas é pelo coração que se revela ao fazer essa oferta, ao ser dizimista. É um coração que crê em Ti, é um coração que espera em Ti, é um coração que cria expectativa em Ti, Jesus, de que Tu és o nosso provedor. E dessa forma nós ofertamos e dizimamos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você quiser fazer no Pix, o Pix da igreja está aqui atrás. Caso você queira fazer no cartão, você pode se dirigir aqui na frente nas máquinas de cartão que as meninas vão te receber. Se você quiser fazer com dinheiro, você traga o dinheiro em espécie aqui na frente, dê com alegria, amém? Existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Você que já fez a sua oferta, vá cantando isso no seu lugar. Passar por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está neste lugar. Cante isso conosco. Quero beber do Teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas, eu quero beber da Tua fonte de águas de vida. Louvado seja Deus. Alguém pode celebrar a Deus pela vida do pastor Lucas, por essa mensagem. Vamos lá, igreja, eu sei que você pode fazer melhor do que isso. Eu brinquei com ele aqui agora, que no início ele falou, quando eu boto a jaqueta de couro, já sabe. Eu falei, cara, usa mais vezes essa jaqueta de couro, porque foi poderosíssimo. Louvado seja Deus. Gente, nós estamos indo para o final do nosso culto, mas antes nós queremos
mostrar o vídeo de aviso da semana. Eu quero fazer uma ponderação muito importante. Nós sabemos que muitas vezes, quando chega nessa reta final do culto, muitas pessoas já se levantam, se movimentam, vão indo para o seu carro, mas nós queremos pedir encarecidamente, comece a assistir esse vídeo, porque muitas vezes é saindo nessa hora que você perde a informação que você precisa sobre a programação do ministério que você faz parte, algo que vai agregar valor na sua vida. Então comece a ter o costume de esperar o culto terminar, para então levantar e ir para o seu carro e para a sua casa, tá bem? Então olhe para o nosso telão para saber tudo que vai acontecer na próxima semana. Palavra abençoada nós ouvimos nesse culto. Eu tenho a certeza que você vai sair daqui muito edificado. Mas antes eu quero te passar mais uma vez os avisos da nossa semana para você ficar por dentro de tudo que vai acontecer na nossa igreja. E dessa vez me desafiaram a falar tudo em 1 minuto para você. Então já prepara a nota aí, eu vou tentar falar para você. Vamos ver se vai dar certo. Vou dar o play aqui no cronômetro. Editor, coloca aí para mim também na tela para a galera acompanhar. E vamos lá. Play. Ó, na terça-feira nós temos boas-vindas para você que é novo na nossa igreja. Na quinta-feira, o primeiro culto de homens da nossa igreja. Você que é homem está convocado para estar aqui às 20 horas. Na sexta, adolescentes, tem galera PV. Se prepare para esse culto. No sábado, gente, o evento mais importante do mês da nossa igreja, Santa Ceia Geral. Não perde, chama alguém para estar junto. Lembrando, nossos cultos quarta, às 20 horas e domingos às 10 da manhã e 19 horas. Você que não garantiu seu produto da série ainda, corre lá atrás, ainda dá para adquirir. Cristo no Centro, adquira a camiseta, o kit completo para estar fardado. E também, se você não comprou ainda o livro do nosso Bispo Flori, não perde tempo, vai lá atrás também adquirir o seu. Dia 20/4 nós temos espetáculo de Páscoa, é mês de Páscoa, abril. Então, já anota na sua agenda, vem estar com a gente nesse dia 20. E por último, nossas redes sociais. Não esquece de nos seguir, @Palavra Viva Church, Lucas Paivaê, nosso pastor local e nosso bispo, o Bispo Flori Ramos. Ufa, consegui, deu 1 minuto, deu tudo certo. Então, se você perdeu alguma coisa, não se preocupa, porque todos os avisos vão estar na nossa rede social também. Então já aproveita de novo, vai lá, segue e acompanhe tudo. Deus te abençoe, uma ótima semana e até mais. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu sou o Bispo Rudy e hoje eu quero te apresentar um projeto que é a extensão da Palavra Viva para te ajudar a crescer no conhecimento da Palavra de Deus. Você já pensou em ter acesso às aulas, aos ensinamentos dos nossos pastores, bispos e professores direto da sua casa? Foi pensando nisso que criamos a Unigrace. A Unigrace é uma extensão da Palavra Viva, uma plataforma criada para quem deseja se aprofundar nas Escrituras e viver o propósito que Deus tem para a sua vida. Lá, você vai encontrar aulas exclusivas ministradas pelos nossos líderes e mestres da palavra. São estudos bíblicos, teológicos e devocionais preparados para fortalecer a sua fé e o seu chamado. Tudo de forma didática, simples e acessível, para que qualquer pessoa de qualquer lugar consiga aprender e se desenvolver espiritualmente. Se aprofunde no conhecimento da palavra e viva tudo aquilo que Deus tem reservado para você. Unigrace, aprendendo, crescendo e vivendo a palavra. Nos vemos lá. Deus abençoe a sua vida. De palmas para vocês agora que teve muito menos movimentação na igreja hoje. Louvado seja Deus. Vamos fazer isso todo domingo, combinado? Não, você convém comigo que não te custou nada 30 segundinhos a mais sentado, né? Agora sim, se coloque de pé no seu lugar. Vamos orar para encerrar o nosso culto. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos por essa noite, te louvamos por essa atmosfera de louvor, mas principalmente por essa palavra revelada dos céus que trouxe cura a muitas pessoas aqui. Eu oro para que essa mensagem continue ecoando nos próximos dias de cada pessoa aqui ou que assistiu em casa, e que o Senhor nos dê uma semana de graça, favor e de muitas bênçãos e portas abertas. Em nome de Jesus nós oramos, amém, amém e amém. Que Deus te abençoe, vá em paz para sua casa e até o próximo culto. Agora eu quero me despedir de quem está aqui na nossa transmissão ao vivo no YouTube, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Eu espero que você tenha recebido muito de Deus nessa noite, e lembrando, mande essa palavra para alguém, no grupo do WhatsApp, para um familiar. Siga a nossa igreja nas redes sociais, Palavra Viva Church, Bispo Flori Ramos e Lucas Paiva, eu, nosso pastor. Assim você vai estar conectado com tudo que está rolando. Muito obrigado por ter nos acompanhado, que Deus te abençoe e tenha uma ótima semana.